bem-vindos. Pega o caderno de matemática, pega os materiais e bora para essa aula. Eu vou começar aqui retomando uma atividade que a gente fez essa semana passada, que é de reconhecimento do triângulo retângulo. Essa atividade ela foi basicamente para vocês conhecerem com quem vocês estão lidando. Então é um cara que tem alguns ângulos interessantes, que tem alguns lados interessantes e que a gente vai descobrir que todos esses lados estão completamente relacionados. E isso é muito louco. Depois dessa aula e da próxima, vocês vão olhar para o triângulo retângulo de uma maneira bem diferente. Esse cara, ele é fera, ele é muito especial. Não é à toa que todos os lados e todos os elementos dele têm nomes especiais. Isso não acontece com todos os triângulos da matemática. Isso acontece com o triângulo retângulo, porque ele vem cheio de relações para a gente estudar. Então essa atividade aqui eu deixei vocês desembolarem isso primeiro, sozinhos. Espero que muitos tenham conseguido fazer. E agora eu vou dar uma visão geral e dar uma organizada nessa atividade que vocês fizeram, tá? Eu coloquei aqui para vocês um triângulo ABC. Esse triângulo ele é retângulo e pedi uma série de coisas. Então eu vou ler passo a passo com vocês e vou fazendo junto. Tá? Então, na figura abaixo, identifica os vértices com as letras A, B e C. Então, eu vou usar aqui a minha caneta maravilhosa e vou identificar aqui. Só que não é para identificar de qualquer maneira, né? Tá falando o seguinte. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Vamos ver. Isso. Aí. Tá falando o seguinte. Identifique os vértices com o vértice A deve ser oposto à hipotenusa. Então, você já olha para ele, ângulo reto está aqui, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, então o nosso vértice A está aqui. O cateto AB deve ser oposto ao menor ângulo do triângulo ABC. Esse é o menor ângulo, então o cateto AB tem que ser oposto a este ângulo, então só sobrou o vértice C para cá. Pronto. Desenhe no triângulo acima a altura relativa ao lado BC. Então, eu vou pegar o BC como base e vou traçar aqui a minha altura. Vocês têm condição de traçar isso usando o esquadro, usando a régua, para ficar uma altura bacana aí para vocês, tá? Eu vou traçar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar tracejadinho, hein? Nossa, vai ser demais se eu conseguir colocar. Acho que não. Vou traçar aqui a altura, começando aqui do vértice A. Lembrando que essa altura ela forma um ângulo de 90 graus, então ela só vai virar altura se você colocar aqui. Identifique na figura os pontos de interseção da hipotenusa com a altura do triângulo ABC pela letra H. Então, eu tenho uma altura aqui, eu tenho uma hipotenusa aqui e eu tenho um pontinho de interseção, um pontinho que faz parte desses dois elementos ao mesmo tempo. Eu vou chamar esse pontinho de H. Identifique na figura os segmentos AB, respectivamente. Então, quer dizer, esse primeiro eu vou identificar pelo C. Esse segundo eu vou identificar pelo A. Esse terceiro eu vou identificar pelo B. E assim por diante. Então, eu sei que aqui vai ser um Czinho, aqui vai ser um Bzinho. Esse segmento inteiro vai ser o Azinho. Vocês vão fazer bonitinho aí, hein? Não vai ficar torto igual o meu, não. A altura vai ser um Hzinho, tudo minúsculo. E eu pedi aqui o HC como M e aqui como N. Importante. Olha o que eu escrevi aqui para vocês. Todos os segmentos formados têm nomes especiais e precisam ser aprendidos. A partir de hoje, eu vou falar desse triângulo usando estes nomes, né? Então, a gente sabe que o CB é a hipotenusa,
A gente sabe que isso aqui é um cateto, este aqui é outro cateto, esta é a altura relativa à hipotenusa. E agora vieram dois nomezinhos que são novos para vocês, que é relativa a este segmento M e a este segmento N, tá? O segmento M é chamado de projeção ortogonal do cateto B. Lembra lá da formiguinha que a gente estudou? Esse aqui é a projeção ortogonal do cateto B, ó. É como se tivesse, imagina aqui, se tivesse um sol aqui fazendo uma sombra. Os raios solares vêm, tal, e o B é uma rampa que tem um vão aqui embaixo, tá? O sol vem, ele irradia aqui os raios solares, tal, e ele promove aqui embaixo uma sombra. Imagine que este sol também não esteja aqui onde que eu coloquei, que o sol esteja bem acima do ponto A. Porque aí esse sol, ó, ele vai irradiar aqui alguns raios solares e os raios vão vir aqui, ó, tic, 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 tic. Aqui vai ter sol, e como aqui é uma rampa, não vai ter sol aqui embaixo. O M é exatamente a sombra que essa rampa faz no chão. Uma outra maneira da gente pensar sobre essa projeção é o seguinte, olha. Imagina uma super formiga subindo esta rampa. E ao subir, ela está acionando aquele spray que a gente já conhece. Se ela sai daqui e caminha até aqui, acionando o spray, ela faz no chão esse desenho, essa marcação, tá? Então, o M, que vai do C até o H, ele é a projeção ortogonal do cateto B. E vou fazer de outra corzinha. E o N é a projeção ortogonal do cateto C. Então, esses dois elementos são novos aqui pra gente, é importante vocês se ligarem a eles, tá? Ah, professora, sempre é M e N? Na maioria dos livros, sim. Mas não é regra, sabe? Não é uma regra. O que a gente precisa saber é que esse segmento que está aqui, que é o segmento formado pelo ponto de interseção da altura da hipotenusa com o vértice B, é uma projeção desse cateto. É isso que a gente precisa saber. E que esse segmento aqui é uma projeção desse cateto. E que se eu pego essa projeção mais essa projeção, se eu somo este com este, eu tenho aqui a minha hipotenusa completa. Ok? Então, é isso. Eu vou parar aqui e no próximo vídeo, que eu vou fazer pequeno também, eu vou para a análise dos ângulos. A gente se vê lá. Um beijo.